Olha, parece que o presidente Lula assumiu a palavra agora, hein? Vamos ver. Ó, Lula agora começa a falar, me parece que leu o seu discurso. Vamos direto para o Chile, acompanhar as declarações do presidente do Brasil. Aqui, a democracia chilena sofreu um dos atentados mais sangrentos da história da América Latina. Nossos países conhecem de perto os horrores das ditaduras que mataram, perseguiram e torturaram. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Democracias não se constrói da noite para o dia. Zelar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nesta direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. Por essa razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público, livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Não há justiça em um sistema que amplia benefícios para o grande capital e corta os direitos sociais. O salário médio global de um presidente de multinacional é 56 vezes maior do que o de um trabalhador. Política de austeridades obriga o mundo em desenvolvimento a conviver com intolerável 733 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado, busca superar definitivamente esse flagelo. A justiça tributária é outro passo para recolocar a economia a serviço do povo. Os super ricos precisam arcar com a sua parte nesse esforço. Só o combate às desigualdades sociais de raça e de gênero pode resgatar a coesão e a legitimidade das democracias. A crise ambiental introduz novas formas de exclusão, com os impactos desproporcionais para os setores mais vulneráveis. Sem um novo modelo de desenvolvimento, a democracia seguirá ameaçada por aqueles que colocam seus interesses econômicos acima dos da sociedade e da pátria.
Esse encontro também foi um momento de reflexão sobre o estado de integração regional e do mundo. A América Latina e Caribe são uma força positiva na promoção da paz, no diálogo e no reforço ao multilateralismo. Com a Espanha e a Europa, compartilhamos uma longa história de laços econômicos e sociais. Somos duas regiões incontornáveis na ordem multipolar nascente. Enfrentamos desafios semelhantes no enfrentamento da discriminação racial, da xenofobia e da mudança de clima. Também nos une a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Logo mais participaremos de diálogo para aproximar nossa iniciativa dos movimentos sociais, das ONGs, dos sindicatos, da academia e dos estudantes. Essa caminhada continuará em setembro, com outro evento em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU, envolvendo mais países latino-americanos, europeus, africanos e asiáticos. Muito obrigado. Agradecemos ao presidente Acompanhamos Lula. as declarações do presidente Lula. Me parece que foi o último chefe de Estado a falar antes do presidente do Chile, que recepciona os líderes do Uruguai, da Colômbia, do Brasil e também da Espanha, o Pedro Sánchez, que é presidente do governo da Espanha. O rei da Espanha é o rei Felipe VI. Felipe VI, rei da Espanha. Quem está representando o país neste encontro é Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol. Olha, o presidente Lula disse no seu discurso, um discurso com cerca de 10 minutos de duração. Ele reforçou a importância da regulamentação das plataformas digitais pelo Estado, pediu transparência de dados e governança digital global. Afirmou que não há justiça para um sistema que amplia os direitos para o grande capital. Disse que colocar a economia a serviço do povo é fundamental e que os super ricos precisam arcar com a sua parte nesse esforço. Nas palavras do presidente Lula, que há pouco leu o seu discurso, ele que está direto do Palácio de La Moneda, em Santiago, no Chile, capital chilena, ele disse que a democracia continuará ameaçada por quem coloca os interesses econômicos acima dos interesses da pátria. Reforçou a ideia da paz e do multilateralismo e, na reta final do seu discurso, relembrou o histórico de negociações bem-sucedidas entre os países da América do Sul e a Europa. A partir deste contexto, vamos ver qual é a repercussão no índice e no dólar. Investidor e investidora que nos acompanha, sempre olhando para o curtíssimo prazo, você sabe também a relevância de considerar o gráfico diário na hora de fazer a sua análise técnica. No curto prazo, durante o discurso do presidente Lula, que eu disse que teve cerca de 10 minutos de duração, você pode observar esses dois últimos candles, candle formado de 2h05 até 2h10 e depois de 2h10 até 2h15, houve uma desidratação no curtíssimo prazo no WINQ25. Agora já tenta aqui se recuperar. Estamos de olho no contrato do mini índice, que é negociado lá na região dos 135 mil, com 750 pontos, avança 0,76%. Como está o dólar, por gentileza, Sandra? WDOQ 25 recua 0,29% agora aos R$ 5,577, R$ 5,576. Mínima do dia para o dólar, R$ 5,565, Vini. Muito obrigado. O nosso Fernando Marques é o próximo convidado. Ele vai nos ajudar aqui a entender mais e melhor as declarações do presidente Lula, vai trazer a sua interpretação e claro que a gente vai falar também sobre diversas outras notícias que tocam o mercado financeiro aqui no nosso país. Fê, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Vini. É bem interessante esse discurso do Lula, né? Acha 40 culpados diferentes. É muito legal. Ele misturou xenofobia com meio ambiente, com super ricos, né? Umas 5 pautas diferentes no mesmo tema. Eu notei algumas coisas, Vini. Olha como é interessante. Ele fala dos super ricos tendem a pagar a conta, né? E é justamente essa questão da reforma do IR, né, que está passando, que o governo fala que o super rico não paga e tem uma isenção, né, na pessoa física. Mas tem que lembrar, né, que o dividendo que o super rico ganha, ele já foi tributado na empresa, né? O dividendo é o que sobra. Então já existe uma taxa em cima disso. Ele também falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou que a democracia liberal não foi suficiente. Sim. E concluiu dizendo que, em função disso, tem que regulamentar as mídias sociais. Ou seja, eles regulamentam do que eles acham correto, né? É um discurso muito fraco, muito ruim, e quando ele volta a falar de regulamentação de mídia social, pode ter certeza que isso bate de frente com o Trump, né? E se essa pauta for adiante perto da eleição, vai representar mais estresse com os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Então, Fê, às vezes nós transmitimos aqui alguns discursos do presidente da República em que ele está num palanque, num palco, e é um discurso num tom mais eleitoral. E às vezes a gente fica aqui dizendo, olha, né, do ponto de vista econômico, na avaliação de boa parte dos nossos comentaristas, o presidente falou um monte de declarações, de conceitos que não vão em linha com o que o mercado entende que é o melhor caminho para a saúde das contas públicas e para a prosperidade financeira. Outras vezes, como hoje, você não precisa ser verborrágico, você não precisa estar gritando, você pode falar algo que vai nesse mesmo conceito, de você falar do ponto de vista econômico, ideias que vão contra o que o mercado acredita que é o melhor caminho, mas você pode fazer isso num tom baixo, você pode fazer isso de uma maneira moderada, e é assim que eu classifico hoje, viu, Fê, o discurso do presidente Lula. Porque se a gente for pegar aqui o que você anotou e o que eu anotei, é um discurso duro, é um discurso que vai contra boa parte daquilo que países com economias mais sólidas, mais desenvolvidas, praticam nas suas economias. E ele não precisa estar gritando, né? Ele não precisa ser verborrágico pra gente aqui falar assim, opa, peraí, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. Às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com um tipo de discurso mais manso, mais brando também. Vamos lá, ponto por ponto aqui, Fê. Começando por algo que você destacou. Quando o presidente fala sobre a regulamentação das plataformas digitais pelo Estado. As palavras do presidente foram essas. Na sequência, ele diz justamente que a democracia liberal falhou e que, portanto, não é possível você ficar recebendo xingamentos, ofensas, sem nenhum tipo de controle. E pede transparência de dados e o que ele chama de governança digital global. Ô Fê, como que você recebe isso? Como que na prática seria isso? Uma governança digital global. E aí, mais uma vez, peço para você reforçar aqui o seu comentário a respeito dessa questão da regulamentação das plataformas digitais pelo Estado, uma vez que essas plataformas digitais, a maior parte delas são plataformas americanas. Bate direto, de frente, com o olhar do presidente Donald Trump. Sua avaliação, Fê? Boa, é um freestyle maluco, né, Vini? Não tem como você ter uma regulamentação global, como assim todos os países vão ter um conceito único do que não pode ou pode. Isso não existe, né? Eles têm essa ideia de regulamentar a mídia social porque é muito diferente da TV Globinho, do rádio, né? Que eles tinham esse controle. E isso incomoda muito eles, né? Porque é um bicho muito maior que eles. E eles querem, de alguma forma, controlar isso, né? Assim como a China controla, por exemplo. Na China não tem... Opa, peraí, desculpa. O Fê tava falando, Fê, você saiu, você tava falando na China. Na China não tem, te devolvo a palavra. Opa, igual na China, que não tem Twitter, por exemplo, é o sonho deles, né? Poder ter controle do que é ou não falado. Tem uma outra parte que eu anotei aqui. Vini, se você conseguir me dar um exemplo disso, olha... Vamos ver. Olha, democracia ameaçada
por aqueles que colocam o interesse econômico à frente do país. Isso, eu anotei, Fê, eu anotei esse ponto aqui também, ó. A democracia continuará ameaçada por quem coloca os interesses econômicos acima dos interesses da pátria. Eu ia te perguntar sobre isso. O que é isso? Pois é, no chegamos de um looping. Porque eu falo assim, no fim das contas, você colocar o interesse econômico do seu país em primeira ordem de grandeza, isso não é importante? Porque se a economia estiver caminhando bem, pelo menos na teoria, você não vai ter mais condição de fazer projeto social, de cuidar da educação, de cuidar da saúde, de melhorar benefícios, de investir em tecnologia, enfim, de fazer o papel do Estado. Mas a economia não precisa estar bem para isso, né? Portanto, o interesse econômico não é uma preocupação, não deveria ser uma preocupação mor de quem cuida, de quem se preocupa, de quem quer ver o crescimento da sua pátria. Quando o presidente... Por isso que eu falei que para mim foi um discurso perigoso. Você não precisa gritar. Você não precisa estar com 3 botões da camisa aberta em cima de um palco, esgoelando, para você fazer um discurso absolutamente perigoso. Esse discurso pode ser... agora me parece que eles vão se reunir ali, o Boric, presidente do Chile, terminou a sua fala, né, deve ter a foto oficial do evento. Mas só para continuar o racional, terminou, né, a transmissão, voltou para a sede do canal Gov, que é o canal do Estado, lá em Brasília. Então terminou a transmissão, nós acompanhamos aqui a íntegra das declarações do presidente Lula. Mas vamos lá, só para retomar a nossa conversa aqui. Você pode, num tom moderado, falar algumas coisas que são absurdas. E eu classifico como um absurdo esse tipo de declaração. Que você colocar os interesses econômicos... a democracia, você colocar o interesse econômico como sendo algo primordial para a pátria é você atentar contra a democracia. A fala do Lula foi: a democracia continuará ameaçada por quem coloca os interesses econômicos acima dos interesses da pátria. Eu não entendi absolutamente nada. Eu acho uma fala absolutamente infeliz do presidente Lula. Fê? Eu tô tentando pensar num exemplo, né, que poderia ser aplicado aqui, realmente não consigo. Se você pensa em interesse econômico, você pensa em desenvolvimento, né, mais retorno. Se o empresário está pensando no retorno econômico, ele está pensando em projetos rentáveis, né, para ele investir, etc. Realmente é um pouco sem sentido. Não sei se era isso aí que estava escrito, se o Lula se empolgou, porque no fim das contas você vai se reunir aqui, fala isso pro Haddad. Fala pro Haddad, fala: olha, esse pessoal aí, né, que você conversa o tempo inteiro, você ministro da Fazenda, que fica só pensando nos interesses econômicos, estão atentando contra a democracia. A democracia vai continuar ameaçada. Mas é sem pé nem cabeça, é completamente sem pé nem cabeça. Por fim, Fê, ele reforçou a ideia da paz, do multilateralismo. E aí lembrou o histórico de negociações que os países que ali estão representados e, de alguma maneira, todo o Mercosul tem com a Europa. Aqui já é algo que faz mais sentido, né, Fê? Relembrar esse histórico, você tinha ali o presidente do governo da Espanha, o Pedro Sánchez também. Aqui me parece que é algo mais cabível, né, na declaração do presidente Lula. Sim, essa parte foi tranquila, né, que realmente é interesse do país, né, buscar essas relações bilaterais, e quando ele fala multilaterais é com diversos países, né. Esse ponto, obviamente, faz sentido. Agora, Fê, a gente está olhando aqui o dólar, nós passamos pelo índice, você observa que durante os 10 minutos nos quais o presidente Lula falou, teve uma elevação do dólar no curtíssimo prazo, mas também não foi nada de outro mundo. Da mesma forma, o índice passou por uma correção, mas também nada de outro mundo. Olha só, né? São esses 2 candles aqui que chamam mais a atenção. Tudo bem que o índice continua, engatou aqui uma movimentação de baixa no curtíssimo prazo, alta para o mini índice na casa de 0,70% agora, mas desde 2h05 da tarde, você tem aqui uma movimentação de baixa no Ibovespa Futuro, no curtíssimo prazo. Ô Fê, dá para dizer que o mercado precificou de alguma maneira, ou por essas movimentações que eu estou comentando agora, você entende que o mercado sequer precificou as declarações do presidente Lula? Não fez preço? Assim, parece que fez um pouco de preço no ato, né? Tá caindo aqui uns 300, 400 pontos desde que ele discursou. Mas o que é muito interessante hoje do mercado, Vini, não sei se vocês comentaram, tá subindo agora, vamos ver, o Ibov tá subindo em 0,5, 0,8, o Ibov à vista, né? Grande parte dessa alta vem do IMAT. O IMAT está na máxima do dia hoje, né? O IMAT é o índice de materiais básicos, está subindo quase 3%.
Se o IMAT não estivesse subindo assim, a gente teria um Ibov mais para flat, né? Se a gente olhar o Small, o índice Small, né, que também tem no Small 11, que é negociável, está caindo 0,20 o Small, né, o à vista do Small. O mercado, se olhar empresas domésticas, né, estão com price action bem ruim. Isso porque já vieram de um sell-off na sexta-feira. Grande maioria dos ativos domésticos caiu 3, 4, 5 na sexta-feira e continuam caindo hoje. Muito obrigado, Fernando Marques. Portanto, Fê, já para a gente começar a falar de mercado, fica à vontade se você tiver mais algum destaque das declarações do presidente Lula. A gente não pode se deixar levar, então, por essa alta. O Ibov de volta ao patamar dos 134 mil pontos. No curto prazo, agora já é o gráfico diário, o que nós temos aqui são desidratações consideráveis para o Ibovespa, para o índice referência da Bolsa Brasileira, desde o dia 7 de julho. Claro que você tem uma ou outra exceção, são os candles verdes que você enxerga aqui, mas desde o início desse mês a tendência é de baixa para o Ibov. A alta de hoje, na sua cabeça, não muda absolutamente nada, Fê? Não, assim, tem cara de ser um repique e, como comentado, é muito puxado pelo IMAT. O IMAT, Vini, a gente tem que lembrar, ele é uma parte do nosso índice que ele não reflete Brasil, ele reflete China, né? Muitas vezes existe até o reflation trade, que é como a gente chama, que é aquele trade no IMAT por conta de uma China mais forte, mais crescimento, né, que puxa minério, puxa aço e naturalmente puxa esse setor. Então hoje é ele que mais dá força, né? É claro, tinha mais gente com uma perspectiva bem negativa para hoje, isso não está acontecendo, é claro, né? O dólar está caindo um pouco, a curva de juros está relativamente ok, né? Só a longa subindo. É um dia calmo, mas essa alta ela é puxada pelo IMAT e não tira nenhuma pressão dos dias anteriores, na minha opinião.